Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, estamos aqui de volta nessa jornada missionária. Quero convidar você a mais uma vez acionar o sininho, a compartilhar, a dar um joinha. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a bela e importante missão que estamos a realizar. Na 31ª semana do Tempo Comum, no dia em que a Igreja celebra São Josafá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: uma cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não me venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que ele vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um juiz da parábola atendeu um pedido da viúva para evitar aborrecimento, amolação. Deus atende nossos pedidos por amor e misericórdia. Veja bem, Deus atende nossos pedidos sim, por amor e misericórdia. Se Jesus insiste que devemos pedir sempre, sem desistir, não é para, digamos assim, convencermos que Deus de nossas necessidades, não é para isso, né? Entendeu? Não é para convencer Deus de nossas necessidades. É para que tenhamos consciência da necessidade de reconhecermos verdadeiramente nossa pobreza e manifestar a nossa confiança em sua imensa bondade. Só o Senhor preenche, de fato, a nossa vida. Eu vejo com tanta clareza isso que só mesmo Deus preenche, de fato, a nossa vida. Eu recebi um áudio de um jovem, eu acho tão bonito, desses jovens. Esse jovem eu faço direção espiritual dele muitos anos, muitos anos. Aí ele veio a se casar, tive a alegria de assistir o casamento deles, né? E ele e a esposa fazem direção espiritual, já tem um casalzinho de filhos lindíssimos. E ele estava apontando para mim as necessidades, as dificuldades que ele tem vivido. E aí uma coisa eu perguntei para ele: meu filho, você tem ido à missa, tem rezado, tem buscado o Senhor? E eu achei tão bonito. Gente, como eu achei belo o testemunho dele, ele dizendo: padre, eu não falto à missa, eu tenho ido à missa. Mesmo que
o trabalho, porque ele trabalha com Uber. Mesmo que está me faltando algum recurso, eu não posso parar, eu paro, porque é dia do Senhor, eu paro para estar na missa. Eu coloco vídeo, coloquei essa semana o vídeo de Nossa Senhora, Nossa Senhora de Fátima, os pastorinhos, para os meus filhos assistirem. Assistimos juntos, né? Ele faz muitas perguntas bonitas. Eu achei aquilo de uma riqueza, espiritual imensa. Eu dizia para ele, meu filho, vamos marcar sim a direção, mas antes de tudo eu quero dizer para você que o padre está muito feliz, ainda que você passe por tribulações, dificuldade, você não desistiu do nosso Senhor. Aqui está um ponto muito importante, né? Entre esse juiz injusto e aquela mulher que pedia justiça. O juiz era injusto, ele estava pouco se lixando para os problemas das pessoas. Estava nem aí, ele não respeitava Deus, não temia, o texto diz que ele não temia Deus, não respeitava homem algum. Então ele era senhor de si mesmo, estava nem aí para o sofrimento de ninguém. Mas aquela mulher há anos vinha insistindo para que ele fizesse algo, ou seja, algo que não era comum a ele, ou seja, justiça. Algo que não lhe era ou que não lhe estava no seu vocabulário. Justiça, por isso nós chamamos um juiz injusto. Porém, é importante perceber aqui que esse juiz, por causa da insistência dela, esse juiz atende ao apelo dela, talvez com medo dela agredi-lo, e até mesmo para ela parar de ficar correndo atrás dele. E esse juiz foi justo, embora ele seja injusto, atendeu o apelo da mulher. E aí o texto diz assim, olha para esse juiz injusto, e Deus não te fará justiça? Veja bem, é uma pergunta muito interessante. E qual é a resposta imediata que nós vamos dar? Sim, claro que Deus, porque Deus nos ama e nós temos consciência desse amor de Deus, embora as coisas pareçam estar tão distante de nós, as dificuldades, as barreiras, tantas situações que vão aparecendo. Eu vou dizer para você, amado filho, tudo isto vai servir para que lá na frente nós olhemos e dizemos assim: Deus, obrigado por ter me feito chegar até aqui com a tua graça. Eu louvo e bendigo, agradeço a Deus todos os dias pelas dificuldades vencidas, pelos sofrimentos superados, pelas barreiras que já ocorreram na minha vida, na minha história, que hoje eu posso dizer: bendito seja o nome do Senhor, porque eu sou vencedor em Jesus. Então hoje nós precisamos olhar para esse texto e perceber o quanto Deus nos acompanha, o quanto Deus preenche verdadeiramente a nossa vida, as lacunas das nossas vidas. Desafios, sofrimentos são comuns a nós que vivemos e interagimos com pessoas, e o sofrimento nos é levado por pessoas, assim também como a alegria nos é levada por pessoas que estão em Deus. E aí, amados filhos, o texto de hoje quer fazer com que, de fato, nós insistamos numa vida de oração. Peça, 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 peça. Parece que está tão longe, mas tudo está nas mãos de Deus. Quando aqui, nessa evangelização que nós estamos fazendo,
eu rezo pelo Instituto Rainha do Clero no finalzinho da nossa partilha. Eu peço à Virgem Maria pelo nosso instituto, pela nossa casa. Eu peço à Virgem Maria. Eu insisto, Deus, no tempo dele, me honrará e eu tenho certeza disso. Então, que você, amado filho, querida filha, insista na sua vida. Não desista de rezar. Não desista de se colocar nas mãos de Deus. Não desista de se colocar a serviço de Deus. Não desista. Deus te honrará. Deus vai te honrar. Tenha certeza disto. Entenda o que o Padre está dizendo. Deus vai te honrar. Então, insista na sua vida de oração. Deus vai te dar o livramento. Deus vai te dar a vitória. Porque Ele te criou para ser vitoriosa, vitorioso. Todos nós. Então, todas as dificuldades nós vamos superando em nome desse Deus. Que a palavra de Deus hoje nos ajude a verdadeiramente a entender isto, né? Falando um pouquinho de São Josafá, deixou para nós um grande exemplo ecumênico, né? Ele trabalhou as igrejas, o povo religioso, para ter essa unidade, né? Ele foi nomeado bispo, foi aceito pelo povo, mas os nobres, aqueles que tinham recurso, não aceitaram o seu modo de evangelizar, ou seja, de aproximar o povo de Deus, os pobres em especial, de todos. Ele teve um zelo apostólico muito grande, foi coroado pelo martírio, mais ou menos no ano 1623, um martírio de sangue. Foi canonizado pelo Papa Pio IX, no ano de 1867. Então, mais um cristão que insistiu na vida de oração e passou pelo martírio, mas não desistiu de falar a verdade de Deus. Que São Josafá interceda por nós. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com seu diário, com a palavra de Jesus. Que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude com a nossa casa para cuidar de sacerdotes. Que São José, esposo de Maria, nos ajude a vivermos prontamente a missão e amarmos a Jesus acima de tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.